que eu queria que a gente trouxesse nessa noite um pouquinho essa ideia de sair da comodidade, sair da acomodação que a gente se encontra muitas vezes. Entende o seguinte, uma coisa que eu amo pesquisar sobre, neurociência, comportamento, e o nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. É programado para evitar que a gente corra riscos. É programado dessa forma. Por isso, a gente evita se colocar muitas vezes em situações muito diferentes. A gente já conseguiu uma certa estabilidade, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, no que for. A gente já adquiriu uma certa estabilidade e a gente fala, pô, o cérebro já vai logo jogando mensagem, não mexe com isso aí, tá funcionando, time que tá funcionando não se mexe, né? A gente começa a usar isso. A gente tem o cérebro que ele é feito para não ficar pensando muito, que é para você não se cansar. Pode ver que, por exemplo, eu costumo dizer que a pessoa que ela vai sempre para o trabalho, ela já trabalha alguns anos no mesmo lugar, morando no mesmo lugar, a tendência é que a pessoa faça o mesmo caminho, sempre, todo dia. E se você perguntar para a pessoa, por que você faz o mesmo caminho? Ela vai falar assim, porque é o melhor. Tá, e por que é o melhor? Às vezes porque ela achou que fosse, às vezes porque há 5 anos atrás, quando ela começou a trabalhar, era o melhor e ela nunca mais parou para se questionar. O cérebro ele vai no automático. Por isso, quando você chega lá, às vezes você nem lembra do que aconteceu no caminho, a menos que algo extraordinário, algo novo, algo fora do padrão tenha acontecido. Aí chama a sua atenção, chama a atenção do cérebro, ele sai do piloto automático e ele vem para realmente criticar em cima daquilo que está acontecendo. Se você no teu trabalho tem um dia em que você precisou tomar muita decisão diferente, a gente fala que é porque teve muito problema. Essa palavra fica meio negativa, meio pesada, mas na verdade nós tivemos de repente que tomar muitas decisões, estávamos realizando mudanças, etc. No final do dia a gente fala o quê? Eu tô com a cabeça cansada, né? Pensei muito hoje. Ou seja, o cérebro busca se proteger dessa forma. Um desenho, para quem curte desenho, né? Bruno tá aí também, vai lembrar disso, Bruno, Márcia, a galera com filho menor, não só filho menor não, porque eu me amarro em desenho animado também, vai lembrar daquele desenho dos Scrooges, né? Não sei se você viu, tem o Grug é o pai dos Scrooges, que é aquela família lá da época dos dinossauros, pega lá bem antigo ali, né? Como se fosse aquela ideia lá da Idade da Pedra. E aí o que ele falava? A caverna é segura, não saia da caverna, né? Vamos voltar para a caverna. Aconteceu qualquer coisa? Volta para a caverna. Ele não queria mudança, mesmo perigo vindo. E no caso do enredo do desenho, um perigo vindo, ele não queria sair da caverna. Ele achava que voltando para a caverna ia estar seguro. Até o dia que a caverna desmoronou. E aí realmente não tinha mais como. Eu quero falar um pouquinho hoje de como a gente evita chegar no ponto da caverna desmoronar. Porque aí você tem que fazer, às vezes, mudança na sua vida que não foram planejadas, não estão na tua mão. Algo externo te obrigou a realizar certas mudanças. E o mais legal é quando a gente percebe que quem está dirigindo a nossa vida é a gente mesmo. Quando você vê que, poxa, quem está no controle da minha vida sou eu. Então eu tomo as decisões, eu decido o que eu quero, em cima do que eu preciso, mas em cima daquilo que é vontade minha também, vontade de crescer. E é legal, tá? Vou te dar um outro exemplo que vai ficar bem legal também para você perceber o que eu estou querendo dizer. Há algumas semanas eu precisei trocar a bateria do meu celular. E eu achei engraçado, eu venho de mais de 2 décadas na área de TI, na área de tecnologia da informação, e uma coisa me chamou a atenção. O meu iPhone ele tava começando, eu vi que a bateria já não estava com a mesma durabilidade, mas eu achei que tivesse um outro problema junto. Ele começou a ficar lento, com várias funcionalidades dele estavam lentas, demorava mais a responder alguns aplicativos, etc. E quando eu falei, vou primeiro trocar a bateria e depois eu aproveito e dou uma resetada nele, que deve ser isso aí. Eu fiquei espantado, bastou trocar a bateria e o telefone voltou a se comportar como se fosse novo. Só troquei a bateria. E ele voltou a se comportar como novo. E aí eu fiquei pensando no dia, eu falei, caramba, quantas vezes com a gente acontece mais ou menos a mesma coisa? A gente devagarzinho, a nossa bateria vai meio que arriando, né? E a gente vai se desgastando, de repente, diante de alguma coisa, diante das situações, dos problemas. Foi muito problema para resolver, a gente foi meio que acomodando naquilo dali. E a gente fica achando que é só um pouco do cansaço que está batendo. Só que, sem perceber, várias coisas na nossa vida vão ficando mais lentas, vão travando.
E aí a gente percebe que porque a gente tá com uma área um pouco mais parada, desgastada, os relacionamentos de repente começam a ficar mais desgastados, o casamento fica com um relacionamento mais desgastado, afinal eu tô com problemas sérios no trabalho, né? A própria carreira profissional, a gente vê que às vezes a pessoa para de gerir a carreira dela. É mais que o emprego, é a carreira. E por conta de problemas no emprego, a gente deixa de gerir a carreira, deixa de crescer. Uma carreira que pode significar um crescimento na área que a gente está, ou uma mudança, como eu mesmo já realizei uma transição há alguns anos atrás, coisa uns 3 anos atrás mais ou menos, a gente vai deixando tudo isso. E aí é legal a gente parar e pensar o seguinte, o meu cérebro é assim também, ele precisa de repente algo novo, um componente novo para eu mudar. Um componente novo para eu voltar a ter mais velocidade naquilo que eu estou fazendo, no meu crescimento. E é legal a gente se perguntar qual é o componente novo que está faltando na minha vida. Há algum tempo eu coloquei até um post que eu colocava um passarinho olhando o reflexo, etc. E a imagem eu estava chamando atenção para isso, né? Pare de olhar os problemas como problemas e comece a olhar esses problemas como novidades e como desafios. Uma universidade americana fez uma pesquisa muito legal e ela comprovou como novidades e desafios são bons para o nosso cérebro. Claro que na medida certa. Se a gente olhar bem por esse lado, tá? E a pesquisa é bem legal porque ela demonstrava a curto prazo, quando vê uma novidade, um desafio, a pessoa se anima, ela começa a se mexer, ela começa a fazer algo diferente do que ela estava fazendo. Consequentemente, se você tem atitude diferente, você vai ter resultados diferentes. Então você começa a mudar resultados que às vezes você já estava insatisfeito com eles há muito tempo e não estava fazendo nada. Então veio aquele desafio, você começou a fazer algo. E a longo prazo, como isso trazia benefícios como redução de risco de Alzheimer e várias outras doenças do cérebro. Por quê? Porque a pessoa estava se expondo mais a desafios e a novidades. E é legal porque hoje a gente está num mundo que se fala muito de empreendedorismo. Uma das formas de um bom empreendedor se treinar é ele estar observando os problemas ao redor dele e entender que naquele problema está justamente escondido um desafio onde você pode trazer uma novidade e o problema em si também é uma novidade, ele surgiu, com exceção de alguns que a gente já tem há bastante tempo, mas a tendência é que os que já são mais antigos, alguém já tenha descoberto alguma coisa para resolver, mas você vem trazendo, você vai treinando a sua mente a resolver problemas. E o que as empresas precisam hoje são de pessoas dispostas a resolver problemas. Os relacionamentos hoje ficam melhores, sempre ficaram dessa forma, melhores, quando a gente está disposto a resolver o problema e não a apontar o problema somente ou a reforçar. Você é um problema, você tem esse comportamento, etc. Mas a gente começa a mudar. E é legal que a gente vê realmente corporações, elas tendem a mudar os seus executivos de lugar, de filial, com uma grande, assim, periodicamente eles fazem isso, instituições religiosas fazem a mesma coisa. E se você já passou por essa experiência ou passou recentemente, fica mais fácil de lembrar, de mudar de trabalho, você vai entender até bem por quê, como é que a gente rende mais. Porque a gente começa a acomodar diante do que estava vendo e de repente essa mudança traz para você esse desafio, essa provocação, e você quer mudar, e você quer fazer algo diferente, tá? Eu lembrei de mais uma situação que fica bem legal para a gente entender isso, e aí traz inclusive a ideia que eu estava falando. Eu falei até num dos stories que eu estava chamando para vir para cá, eu estava comentando até de que a gente tem esse prazer em fazer algo novo. Se você parar para analisar, realmente quando você fica fazendo a mesma coisa e está há muito tempo, se acomoda, começa a ficar uma coisa meio complicada já, chato, fica um tédio e ao mesmo tempo uma preocupação, parece que falta algo. Quando você vem com um desafio, anima a gente, como eu falei de início. Uma coisa que aconteceu comigo há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, há 3 anos aproximadamente. Ah, é o Fabiano, cara. Fala, Fabiano. Legal, agora que eu reconheci que o Fabiano colocou toda a razão, Fabiano. Sem problema e crise não dá para viver. Na verdade, a gente fica estagnado quando a gente não tem problema. Os problemas impulsionam a gente. Tem até historinha que o pessoal fala de empurrar a vaquinha do precipício, etc. Quantas pessoas, eu já atendi clientes que chegaram com uma dificuldade, uma dor muito forte, porque haviam perdido o emprego e eu lembro de um especial que já estava com um pouco mais de idade falando, pô, agora nesse mercado, nessa crise, a gente foca muito no problema inicialmente, né? No mercado, na crise, como é que eu vou fazer agora? Perdi o trabalho, etc. E depois ele teve a oportunidade,
conseguiu, a gente fazendo trabalho, ele está num novo emprego agora, muito legal, está como gerente numa empresa agora, muito massa, e assim, foi muito legal perceber que ele mesmo conseguiu ter essa visão. Ele estava muito tempo no local, que estava desgastando ele, né? Então, assim, acabou que aquela demissão para ele foi um benefício muito grande, né? Foi uma dádiva muito grande para ele, uma graça muito grande. Mas o que eu falei que eu estava lembrando, há 3 anos atrás, a minha irmã, ela deu pro meu filho um skate de presente de presente de aniversário. E aí eu lembro direitinho que tem uns 4 anos já, isso deve ter uns 4 anos. Eu lembro direitinho que eu falei assim, pô, deixa eu ver como é que é isso, que eu sempre tive curiosidade, como é que é andar de skate, né? E aí quando eu subi naquilo, eu senti que é uma das coisas mais inseguras do mundo, porque você pode cair para qualquer lado, né? Você cai para frente, para trás, ele pode sair de lado para esquerda ou para direita, você pode despencar de todas as formas possíveis. Aí o primeiro pensamento que veio, olha o cérebro protegendo. Para que você vai inventar moda? Para que inventar moda? Você já tem mais de 40 anos de idade. Aí é engraçado que o cérebro fala coisa absurda pra gente, a gente acredita, né? Naquele momento. Você tem mais de 40 anos de idade, você vai acabar caindo e quebrando alguma coisa. Como eu já trabalhei em hospital, idosos, eles quebram com muita facilidade o fêmur, a bacia, em quedas. Idosos, eu tava com mais de 40 anos de idade, mas eu não era um idoso, entende? Mas na hora vem esse pensamento, pô, você já tem tanto problema, vai inventar moda. Ou seja, eu deixei de certa forma, e isso é legal a gente ter essa percepção. Normalmente a gente não faz as coisas por medo. Né? Não é à toa que até na Bíblia a gente vê, né? Na Bíblia, quantas vezes aparece a expressão não tenha medo. Medo trava a gente, medo impede a gente de experimentar coisas novas, medo impede a gente de crescer. A gente fica estagnado quando está com medo. A gente tem medo do que vão falar da gente, a gente tem medo de fracassar, a gente fica com medo de ter perdas financeiras. Isso vai privando a gente de uma série de oportunidades que a gente pode provocar ou a gente pode esconder, enterrar. E naquele momento eu estava começando a enterrar uma oportunidade. O legal, uma graça que eu tive é que o skate tinha sido dado para o meu filho e ele estava perto. E eu pude perceber que o meu medo passou para ele. Porque ele começou a querer mexer um pouco e por fim ele deixou meio de lado. Como estava meio difícil, ele deixou de lado andar de skate ali, daquela forma. Aquilo chamou minha atenção e eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei, caramba, olha o exemplo que eu estou dando para ele. Não é o tipo de exemplo que eu quero dar. E aí eu combinei com ele o seguinte, tem um parque aqui perto, em Itaipava. Eu falei, olha, pegou um domingo à tarde, falei, vamos lá que a gente vai aprender a andar de skate. E me desafiei, eu não desafiei ele, e é legal isso, a gente tem que se desafiar. E aí sim, a nossa reação, ela inspira outras pessoas. Tá? Não é cobrar de outra pessoa. Eu me desafiei, eu só chamei ele para ir comigo. Né? Falei, olha, no mínimo você vai poder rir bastante para ir para lá para aprender a andar de skate. E numa tarde, né? O skate já tinha ficado parado algum tempo, tá? Numa tarde eu aprendi a andar de skate. Caiu uma vez só, foi um tombo só, mas aprendi a andar de skate naquela tarde. Consequentemente, o meu filho também pegou e começou a andar e aprendeu a andar. E hoje anda muito melhor do que eu. Alguns meses depois eu fiz um upgrade pro long, que eu gosto mais de andar no long, mas eu curto pra caramba. Quantas vezes depois disso eu pude sair com ele de bicicleta, eu com skate, a gente aproveitou para sair, para ir aqui perto. Quanta experiência brotou dali. Agora, eu fico perguntando às vezes, assim, quantas vezes a gente se priva dessas coisas? Entende? Eu não subi o Everest, quero deixar isso bem claro. Eu não estou falando de coisas excepcionais. Eu não subi o Everest, eu não sobrevivi sozinho por 2 semanas numa floresta tropical, eu não peguei uma onda gigante no Havaí, eu só aprendi a andar de skate, que um monte de gente faz isso. Mas para mim foi significativo. E me demonstrou principalmente a capacidade que eu tenho de aprender, na época já chamando atenção para isso, de aprender algo novo. O que eu quero dizer é que colecionando essas pequenas vitórias, você se permite a lembrar de uma verdade que talvez esteja bem escondida aí com você. Você é capaz. Você é uma pessoa com capacidades incríveis para crescer, para aprender novas coisas, para poder ter relacionamentos melhores, para poder desenvolver mais a sua carreira, os seus negócios. E a gente só precisa entender que é uma decisão, é um treino, ou seja, um hábito que a gente acaba adquirindo, fazer isso.
O hábito de construir coisas novas, de conquistar coisas novas. Quanto você hoje pode falar que está habituado a fazer coisas novas? O quanto você tem o hábito atualmente de se arriscar? Arriscar, entende? Não estou falando de falar uma loucura, vou largar o emprego, vou... Não, mas se arriscar no mínimo. Eu ouvia hoje um podcast, né, e um cientista americano, ele comentava, um estudioso americano, ele comentava uma coisa que eu achei muito legal, que eu uso em parte já nos meus trabalhos. Né? Quando a gente está com medo de fazer algo, pergunte-se o que você... Se você tem medo, por exemplo, ele dava até esse exemplo, se você pensa em correr, começar a correr, você não vai se desafiar a correr 10 quilômetros, mas você se pergunta, o que eu posso me desafiar a fazer que é literalmente impossível de eu fracassar? Porque eu tô com medo do grande fracasso. Tá maluco? Eu vou sair, vai dar um problema na minha perna, vai dar não sei o que lá. Pode acontecer? Pode, principalmente se a pessoa já não está habituada àquilo. Mas o que você pode fazer que é praticamente impossível de você ter fracasso? E ele falava, às vezes é uma caminhada de 100 metros. Uma caminhada, mas é que começa. Eu tenho que ler um livro. Eu não tô, e aí a gente está batendo bem na tecla de procrastinação também. Aproveita a mensagem aí também para se você tem procrastinado muitas coisas. Eu tenho que ler um livro, por exemplo. Tá, ler o livro, caramba, tem que pegar o livro, etc. São 300 páginas esse livro, e você nem pega. O livro está lá há 3 semanas parado no mesmo lugar, pegando poeira. Desafie-se a algo que seja impossível de você não conseguir. Eu vou pegar o livro e vou ler um parágrafo. Só um parágrafo, só isso. O que provavelmente vai acontecer é que você vai pegar, vai ler o primeiro parágrafo, vai começar a se interessar pelo assunto, vai ficar curioso, e aí você vai conseguir aquilo que no fundo você quer, ler o livro, tá? Ler o livro. E aí você se protege disso. Sérgio, é isso mesmo. Né? A gente fica com medo também de dar certo. Isso também é uma coisa que pode acontecer, tá? Porque a gente reverte, é uma outra situação que acontece. A gente começa a pensar, e se der certo, o que eu vou ter que fazer? Né? Tem muita gente que às vezes tem a oportunidade de um grande negócio e a pessoa tem medo de dar certo e ela ter dinheiro. Porque se ela passar a ter mais dinheiro, ela tiver sucesso, como é que ela vai lidar com os mesmos amigos? Entende? Olha o ponto que chega o cérebro da gente colocando. Como eu falei aquela hora, caramba, eu vou cair como se eu fosse um idoso lá de uns 80 e poucos anos, eu vou cair daqui desse skate, etc. Eu vou quebrar alguma coisa, não vou sobreviver a esse perigo. É o tipo de coisa que a gente começa a colocar pra gente mesmo. Então a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, vocês que estão assistindo, depois quem assistir essa gravação, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? E se a gente engasga para responder isso, está demorando muito para responder, já está acendendo um sinal de alerta já aí. Porque provavelmente você não tem feito isso com a frequência com que deveria estar fazendo. Não quer dizer que é para fazer isso toda hora, mas a gente tem que fazer com uma certa frequência para não se privar desse gosto, dessa satisfação de superação. Beleza? E voltando à ideia do celular, tá? É uma segunda pergunta, ela fica um pouquinho mais subentendida para quem pegou a história do celular, que quando eu troquei a bateria, eu percebi que a lentidão dele, os travamentos eram por conta da bateria. Eu não achava que fosse sistema operacional, que fosse qualquer outro problema, tá? Qual é a peça que você precisa trocar na sua vida, que você precisa trazer a peça nova para a sua vida? Qual é a peça nova que você precisa trazer para que você destrave, para que você acelere mais na direção do seu objetivo? No meu celular foi a bateria, no caso do meu celular. Agora é com você. O que você percebe que você já está começando a travar, a capacidade que você está perdendo, profissionalmente você está crescendo muito devagar ou nem está crescendo, os relacionamentos estão ficando desgastados com filho, com pais, com esposa, com marido. O que você está perdendo, assim, que você percebe que você está perdendo, que se você trouxer algo novo, você consegue recuperar? E que novidade seria essa para você poder recuperar isso? É legal a gente parar e se perguntar isso, tá? Então, vamos lá, só para não perder. Primeiro, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Segundo, o que você precisa trazer de novo? Qual é a novidade? O que você precisa trazer de novo para a sua vida que vai te destravar, que vai fazer você acelerar? Qual é a peça nova para a sua vida? E para entender um pouquinho mais disso, né, que é algo que impulsiona a gente, é algo que você começa por um detalhe, é uma perna, mas nós somos uma pessoa só por inteiro. Então,
por isso que a gente, quando tem uma dificuldade, ela impacta nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa saúde, na nossa espiritualidade, em tudo. Da mesma forma, quando a gente traz esse algo novo, com essa visão mais aprimorada que eu estou tentando trazer aqui, que eu estou querendo compartilhar com vocês, o que você pode trazer que vai te impulsionar, te motivar, te alegrar? Pode ser estudar algo, estudar uma nova língua. Eu quero pegar, retomar um estudo talvez que você tivesse anteriormente, estudar uma nova língua, fazer uma pós-graduação, se desafiar a tentar fazer um desenho da carreira que você quer, dos negócios que você quer, buscar algo novo. Eu vou ver se futuramente numa das lives eu trago aqui um dos exercícios que eu costumo utilizar com os meus clientes, em que ajuda a gente a abrir mais a nossa visão de coisas novas que a gente pode ter na nossa vida, seja um hobby ou seja até um empreendimento mesmo, uma área profissional que pode se abrir diante de nós quando a gente entende esse princípio que é diferente hoje em dia. Diferente principalmente da gente um pouquinho mais antigo, tá mais branquinho, né? Que assim, aquela galera que não tinha muita profissão para escolher, né? Eu lembro que eu fiz um ensino médio de contabilidade, eu detesto contabilidade, mas eu fiz o ensino médio de contabilidade porque era oportunidade, era a opção que eu tinha na época, mas hoje a gente tem novas opções, muitas opções estão se abrindo. Então o que eu posso fazer, né? O que eu posso trazer de novo para o meu relacionamento? Qual é o comportamento que eu posso trazer de novo? Eu posso colocar na agenda um dia para estar uma noite da semana que é especial para eu ter um tempo para minha esposa. Eu tenho isso, né? A gente brinca que tem a noite ali que é do casal, pro tempo pro meu filho, entende? Dos relacionamentos. É um hábito novo que eu quero trazer e nem sempre precisa envolver dinheiro, isso não, tá? Não precisa envolver dinheiro. Eu passei uma experiência muito legal aqui agora na segunda-feira, que a gente separou um tempinho à noite pra gente estar junto aqui, e eu tava, no domingo, e eu tava cozinhando, fazendo crepe pra minha esposa e pro meu filho. Então assim, eles sentadinhos, tem um balcão ali, sentados, e a gente conversando, sem celular, sem nada disso, aproveitando. Entende? É algo novo que você pode trazer e você colhe frutos maravilhosos em cima disso, né? Sérgio colocou aqui, deixa eu ver. Entendi, Sérgio. Acho que eu entendi. Se eu falar diferente, aí você me avisa, né? Trazer confiança nesse sentido. Isso que você comentou aqui é até um problema que a gente vive muito atualmente. A gente já é antigo a ideia da gente se comparar aos outros. E aí quando você se compara com outra pessoa, tem um problema muito grave nisso. Você não tem como saber a realidade daquela pessoa exatamente. Eu falo que a gente está na era do Instagram, a gente está aqui no Instagram. O Instagram são aquelas fotos de sucesso, tudo uma maravilha, etc. E a gente sem perceber, tá? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos demonstrou que o Instagram está em primeiro lugar como aplicativo que causa depressão. Então, assim, a depressão vem por vários motivos, mas quando você pega todo mundo que a depressão ela começou a se desenvolver e tinham aplicativos envolvidos nisso, o Instagram ganhou como que estava causando e mantendo as pessoas nesse estado. Por quê? Porque vem a foto de uma maravilha, é uma foto que quando você vê, para a pessoa que postou ali tem um significado. Eu trabalho com a ideia de fotos quando eu faço os processos de coaching, e a pessoa tem um objetivo, a gente desenha um objetivo juntos para aquela pessoa, eu trabalho com a ideia de foto justamente em cima disso, porque a foto, para quem entende o contexto da foto, ela é um filme, ela não é uma foto, ela é uma história de vida. É impressionante o poder que tem na mente da gente quando a gente mergulha numa foto. Então, assim, para a pessoa que sabe como legal, ela tá comemorando uma conquista, ela lembra da luta dela ali para chegar naquele ponto, ela lembra que ela fez várias tentativas e muitas deram errado e por fim ela chegou. Isso a própria pessoa. Pra gente que lê, não tem as fotos das conquistas, dos tropeços, das dificuldades, das tentativas que deram errado, não tem nada disso. Não tem a foto dela chorando à noite de cansaço, de exaustão porque tentou fazer e não deu certo. Não tem a foto da negociação que ela precisou fazer com a família para que pudesse estar se lançando mais tempo, dedicando mais tempo para aquele negócio. Não tem nada disso. A gente só vê a foto do sucesso, da medalha pendurada no pescoço. E aí pra gente isso é muito ruim. É uma comparação indevida. Então uma coisa que eu sempre comento, a gente tem que se comparar sim, mas compare-se com você mesmo ontem. Hoje você tem que ser melhor do que você era ontem. Se você parar para pensar no que você tinha ontem,
até ontem, no que você já conquistou, no que você já conquistou na sua vida, os relacionamentos que você já conquistou, seja um diploma que você tenha num curso, que seja um curso técnico, o que for, mas que você vai lembrar, cara, foi difícil, eu tinha que estar lá estudando, eu tinha que estar lá correndo atrás, e ao mesmo tempo eu estava trabalhando, e ao mesmo tempo estava acontecendo uma outra situação familiar, etc. E a gente fala, pô, mas eu consegui, eu cheguei lá. A gente vai percebendo. Por isso que eu estou falando aqui desde o início dessa permissão que a gente tem que se dar para fazer umas coisas novas e ver que a gente ainda tem essa capacidade. Isso não é uma história lá de trás, quando eu era jovem, quando eu era... Não, é algo perpétuo com a gente. A gente tem sempre a capacidade de se superar. Então, se quer se comparar com alguém, compare-se com você mesmo ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Eu pretendo fazer também uma live sobre esse assunto ainda, que eu gosto de chamar de estar acima da média. Eu já fiz uma palestra bem legal sobre esse assunto, fica muito legal, é bem maneiro da gente ver, tá? Sérgio, espero que eu tenha conseguido seguir legal em cima do que você comentou aí. Qualquer coisa, senão depois pode mandar até uma mensagem também no privado ali, vocês podem mandar um direct sem problema, beleza? Isso aí, Fabiano, desafiar-se o tempo todo. Algo que vai dar pano para manga, como a gente fala, que vai dar para uma outra live ainda. Eu quero trazer essa live também, tá separadinho aqui o assunto, eu já faço a programação do que eu quero falar. É inclusive isso. Para eu me desafiar, valeu Sérgio, que bom, foi perfeito aí. Para eu me desafiar o tempo todo, tem algumas coisas no background que tem que estar preparadas, tá? Que a gente entra às vezes naquela assim de, cara, mas não dá, bicho, não dá para eu ficar ligado no 220 o tempo todo, vai queimar, né, etc. Realmente eu tenho que tomar cuidado com isso. Mas existem algumas técnicas que eu quero depois trazer aqui também, partilhar um pouquinho com vocês, que fazem com que a gente esteja muito ligado nisso, de estar se desafiando o tempo todo, eu posso fazer melhor, e tá nessa vibe, né? Eu falo assim, nessa energia, nesse pique de, poxa, eu vou fazer, o que eu não fiz ainda que eu posso fazer, etc. Tem uma série de... É interessante que são pequenas coisas, mas que em conjunto fazem uma diferença absurda na vida da gente, tá bom? Então, legal. Olha, depois quem quiser me mandar, se quiser me mandar, quiser comentar alguma coisa também, mesmo que você esteja assistindo somente essa gravação, eu quero que você responda no mínimo para você mesmo. Qual foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Claro que considerando nisso a frequência. Pode ser que por acaso você fez algo novo recentemente, mas que já tinha um tempão, e se você não parar para pensar nisso, você vai ficar mais um tempão sem fazer isso de novo. E a segunda pergunta, qual é a peça nova que eu tenho que trazer para que eu acelere a minha produtividade, para que eu tenha mais motivação, eu perceba melhor qual é o meu propósito de vida, eu melhore meus relacionamentos, eu melhore o meu ganho como pessoa e como profissional também, quer que seja eu um profissional liberal, um empreendedor, um funcionário dentro de uma empresa, que eu acho que eu sempre convido o funcionário a ter uma visão de intraempreendedorismo, que é trazer algo novo para dentro da empresa, mesmo que você esbarre com várias barreiras, com várias dificuldades, isso chama a atenção do mercado e te proporciona a oportunidade de daqui a pouco ter que tomar uma decisão, o que é muito legal. Eu continuo aqui ou eu vou atrás desse convite que eu recebi, porque o mercado está sedento de pessoas que tenham essa visão. Legal? Lembrar vocês também do desafio que eu falei, tá? Eu espero que a live tenha... Se a live contribuiu para vocês aí de alguma forma, vocês que estão aqui ainda, se contribuiu, coloca aí, bota um joinha para mim aí, para eu saber se já trouxe algo, se valeu a pena você estar aqui hoje, se valeu a pena esses minutos. Deixa eu ver, a gente ficou aqui com quase 40 minutos, quero saber se valeu a pena. Se valeu, bota um joinha para mim aí, tá beleza? Para eu saber também. Se tiver algum assunto que vocês queiram que eu fale mais, que eu comente mais com vocês, que eu traga, principalmente nessa área que a gente fala de propósito de vida, gerenciar bem o seu tempo, gerenciando o seu tempo, você tem mais produtividade. Tendo mais produtividade, você conquista mais coisas, consequentemente, o que eu falo que é o fruto maior dali, mais qualidade de vida, qualidade na vida como um todo, qualidade no teu trabalho, qualidade no ambiente de trabalho, qualidade nos relacionamentos profissionais e pessoais que você tem, qualidade na contribuição que você traz para o mundo com o teu trabalho, com o produto, o serviço que você oferece. É perfeito, é ótimo quando a gente entende esse fluxo caminhando dessa forma. Então, se valeu a pena também, lembra do desafio. Como é que você pode... Gostei do coraçãozinho subindo aí também. Como é que você pode
também levar isso para outras pessoas, tá? Pode ser compartilhando essa live, você vai poder compartilhar, ela vai ficar salva aí, você pode entrar depois ali no meu perfil e compartilhar. Pode ser avisando, olha, o Leandro vai fazer lives, o Leandro está fazendo lives todas as terças, 9h09 da manhã, e às quintas, 9h09 da noite, para que a pessoa esteja atenta ali também. Vai continuar gravado, compartilha aqui. Se você puder assistir a de terça-feira que vem, 9h09 da manhã, beleza. Se não puder, quando você chegar à noite em casa, confere no meu perfil, porque vai estar lá, clicando na fotinha do meu perfil, você vai conseguir assistir a gravação da minha live, tá? Gente, muito obrigado, valeu.